propósito aqui é juntarmos a reunião do senhor Celso, o plano de Deus na história, a reunião do Sociepública sobre a vocação do Brasil e esta Santo do Dia, essa reunião do Dr. Plínio sobre Francisco e Jacinto. Eu queria passar o audiovisual, o áudio aí, mas o áudio está péssimo, então vou ver uma parte do... E aí nós vamos conversar. Como disse o Celso, é uma conversa. Se todos entenderem, nós triunfamos. Se não entenderem... Entender, fracassamos. Na década, digamos, 1920, 30, 40, foram escritos livros muito densos sobre Fátima. Um dos livros é esse, do padre Demarque, que o Dr. Plínio se baseou numa ficha e vai comentar sobre os dois. Mas são livros de autores que entrevistaram a irmã Lúcia, entrevistaram os pais da irmã Lúcia, entrevistaram os tios, foram nos vários lugares, o padre Demarque, o padre Galamba de Oliveira, ou aquele escritor americano William Thomas Walsh, teve muitas conversas com a irmã Lúcia. Tem um outro, padre Aires da Fonseca, são os principais. Agora, curiosamente, a devoção dela, o boom da devoção de Fátima no Brasil foi na década de 50, não? Eu me lembro de ter conhecido Fátima, assim, jovenzinho, mas foi por aí, 50 e poucos. O próprio Dr. Plínio fala que a Fátima no começo não foi divulgado. O primeiro artigo dele sobre Fátima parece que depois de 30. Não era muito divulgado. Bem, o Dr. Borelli, que é um engenheiro, fez um trabalho muito bom, pegou todos esses autores principais, condensou, pegou algumas palestras do professor Plínio Correia de Oliveira e publicou um livro, do qual nós vendemos, eu creio que 2 milhões, mais de 2 milhões de exemplares foram vendidos, traduzidos em não sei quantas línguas. Esse livro está à disposição aí na editora Petros, editora de um amigo nosso em São Paulo. É pequeno, não é uma opção. É um livro pequeno, mas baseado em todos esses autores e o Dr. Borelli, ele comenta o seguinte: todos esses autores não tiram a conclusão de que haverá um reino de Maria. Então a nota que o Dr. Plínio acrescentou é que a profecia de Fátima é uma das bases, é um embasamento para nós esperarmos o reino de Maria. Porque essa frase dela, por fim meu imaculado coração triunfará, a Rússia se converterá e tal, esses autores, eles não tiram a conclusão que daí virá esse triunfo, eles não desenvolvem o triunfo, hein? Materializado, concretizado. É isso. E isso está de acordo com a reunião do Sr. Celso. Por quê? Porque fica um resto. Esse resto vai... Eu me lembro também de explicar um pouquinho, porque a palavra resto, digamos, está muito mal escolhida, né? Não, mas tem um resto de comida aí, entendeu? Se mas sabe o que? Acontece que é tirado das Sagradas Escrituras, porque o filho de Isaías se chamava Residuum Revertetum, não é isso? É isso que eu ia dizer. Esse resíduo aí é o resto. Esse é o filho temporão. Todos estavam aqui ontem, não é? Ontem. Por volta de 50 e tanto, o professor Plínio fez uma reunião para os atuais mais velhos da TFP sobre teologia da história. Seria o que o Sr. Celso falou aqui ontem. O Dr. Plínio fez essa reunião e foi desenvolvendo a reunião lá pelo meio da reunião. Frei Jerônimo Van Ritten, que era um padre carmelita que assistia habitualmente às reuniões nossas, Frei Jerônimo disse: Dr. Plínio, o que o senhor está dizendo tem fundamento na Escritura. O Dr. Plínio não sabia, o Dr. Plínio estava deduzindo a teoria do resíduo revertetur
sem conhecer a passagem de Isaías. Aí o Frei Jerônimo dá a palavra, inclusive em aramaico, lá não sei qual é, o nome é intraduzível, inclusive o datilógrafo não consegue escrever, né? Não tem os tipos. Mas não é resto, fala assim, uma semente. Bom, eu precipitei um pouco. É que Deus diz para Isaías, o profeta Isaías, coloque em seu filho, tem outros filhos, né? Em seu filho esse nome que diz, um resto virá. Isaías é de 650, 600 antes de Cristo. Os judeus estavam pouco pertinho já do cativeiro de Babilônia. Estavam numa descida, uma coisa pavorosa. Então, Isaías, como alento, ia dizer, um resto, uma semente brotará, né? E aí vai reviver-se Israel. Essa semente é nosso Senhor Jesus Cristo. O senhor Celso explicou muito bem isso ontem. É nosso Senhor Jesus Cristo. E os católicos, nós, 2023, somos o resto. É o que o senhor Celso explicou ontem, nós somos o resto. A providência não permite que esse resto seja exterminado. Não permite. Não tem. Caso contrário, terminaria a igreja. Se não houvesse mais católicos na face da terra. Isso é o fim do mundo, né? Seria é isso. Então, para obviar isso aí, vem nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa, do fim do mundo, para não permitir que esse resto seja exterminado, por causa do poder do anticristo, que será dado ao anticristo, né? A expressão bíblica mesmo é pequeno resto. Não bastasse ser um resto, ele é pequeno. Tem uma passagem da Escritura que diz assim: Nolite timere pusivos grex, não temais pequenino rebanho. É isso. Então, eu penso que apagou. Agora sim. Bom, vamos entrar aqui então no que o padre Demarque fala desses dois santos. Olha, esse padre Demarque de que ano que é? Pode ser italiano, diga, pelo nome. O certo é que é um dos livros mais abalizados que a igreja que foram escritos sobre Fátima, padre Demarque. Jacinta morreu com 10 anos. Francisco morreu encostando nos 11. Agora vamos ver o comentário do padre Demarque, sobre como é que pode duas crianças chegarem em tal grau de santidade. É isso que é o frágil. Então diz o padre Demarque: a verdadeira diretora espiritual das crianças foi, todavia, essencialmente Nossa Senhora. Falo de Francisco, Jacinta e Lúcia. A bondosa Senhora da Cavalaria tomou à sua conta a realização dessa obra-prima, quer dizer, a santificação deles. E como não podia deixar de ser, levou-a a cabo com pleno êxito. Isso é muito importante, porque a devoção à Nossa Senhora é absolutamente central na nossa espiritualidade. Nossa, que eu digo, é espiritualidade católica. Absolutamente central. Não tem como querer um caminho paralelo de direto a Jesus Cristo. Não existe isso. São Julião Aimar, fundador dos Sacramentinos, portanto, uma congregação religiosa especificamente dirigida para a adoração do Santíssimo Sacramento, por assim dizer, de noite. Ele foi quem introduziu a jaculatória Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. E ele tem os discursos dele, sermões, né? E ele diz: Nossa Senhora é o modelo dos adoradores, é através dela. Bem, continua o padre Demarque. Das suas mãos prodigiosas saíram 3 anjos revestidos de carne, mas que ao mesmo tempo eram 3 autênticos heróis. A matéria-prima era de uma plasticidade admirável.
Quer dizer, as 3 crianças, depois que viram Nossa Senhora, estavam. A matéria-prima, quer dizer, né? Foi trabalhar, mas a matéria-prima estava muito obediente, né? E a artista, o que dizer? A artista aqui é Nossa Senhora, né? O que dizer? Né? Das suas mãos prodigiosas, na sua escola, os 3 serranitos, a gente da serrania, né? Os 3 serranitos deram em breve tempo passadas de gigante no caminho da perfeição. Nessa se verificaram a letra as palavras de um grande devoto de Nossa Senhora, São Luís Vignon de Montfort. Repito, é o padre Demarque que está falando. São Luís Vignon de Montfort. Quer dizer, nela se realizou a passagem de São Luís Vignon de Montfort. Então, o que é que diz? Na escola da Virgem, a alma progride mais numa semana do que em um ano fora dela. A pedagogia da Mãe de Deus não sofre confrontos. Em 2 anos, a Virgem Santíssima conseguiu erguer os 2 irmãozinhos, Francisco e Jacinta, até os mais altos cumes da santidade cristã. Por que ele não fala da Lúcia? Não. Não, que ele fala aí Jacinto e Francisco. Sim. Daqui a pouquinho você vai ver, né? Deve ter alguma vai razão. ficar, mas é interessante isso aí. É interessante isso aí. Está constatando a obra de Nossa Senhora na alma deles. Sim, mas Morreram aí. no ano seguinte, Sim, da mas aparição. por isso que eu estou dizendo, ele fala Francisco e Jacinta. Não comenta Lúcia. Não, ele vai ficar claro daqui a pouco, por outros indícios, não é? Quando Lúcia entra em cena. Doutor Álvaro informa que eles morreram no ano seguinte. Eles morreram é? de gripe espanhola, na pandemia da gripe espanhola, Sim. em 1918. 18. Então, aí talvez ela aconteça. Então, a aparição começou em maio de 17, né? Terminou em outubro. E terminou, ela está contando 2 anos assim. O retrato que a mão segura de Lúcia nos dá deste e amável parecia traduzir a presença de Deus em todos os seus atos. Próprio das pessoas já avançadas em idade e de grande virtude. Isso quer dizer, uma pessoa para chegar à santidade de Francisco e Jacinta é com 60 anos, 70 anos, não tem como. A não E ser depois que- o espaço de tempo curtíssimo, não? Um ano. Em um ano, digamos. Porque em um ano eles ficaram santos, digamos assim, não? Alta Eu vou santidade. fazer uma observação aqui importante, que é o seguinte, que tudo não começou com a aparição de Nossa Senhora. A irmã Lúcia conta com muita clareza no livro das Memórias, né? Que começou com a aparição do anjo, que os preparou para isso. E 3 vezes eles viram o anjo e eles disseram que quando acontecia as aparições com o anjo, eles ficavam como que de tal maneira imersos no espírito divino que eles nem conversavam, nem conversar eles conversavam. Entre si. Eles ficavam com vontade de ficar em silêncio. Aí aquilo, com os dias passando, aquilo ia se amainando e aí eles voltavam a conversar. Mas uma atmosfera que já foi trazida já pelo anjo. Parece que foi 16, né? 1916, a aparição do anjo. 10 aparições. Que deu, inclusive, aquela jaculatória, né? Ele ensinou as 2 orações, né? 2, né? Agora é bonito, né? Vem primeiro Não, essa não. Foi aquela, meu Deus, eu creio, eu adoro. e os ambos vieram. Peço perdão. Peço perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não os amam. Tem a outra maior.
Continuou o padre Demarco. Não posso dizer que as outras crianças correspondessem para junto dela. Não sei o que quer dizer. Isso talvez porque a seriedade de seu porte era demasiado superior à sua idade. Aí ele está comentando agora a Francisca, a Jacinta. Então, veja aqui. A seriedade de seu porte era demasiado superior à sua idade. Se na sua presença uma criança, ou mesmo pessoas adultas, diziam alguma coisa ou faziam qualquer ação inconveniente, repreendia-lhes, dizendo: não faça isso, porque ofendem a Deus Nosso Senhor, e ele já está muito ofendido. Mas eu me sinto assim, quando no olhar aí da Jacinta, ela tem um olhar severo, que eu me sinto pego aí por ela, assim, olha, está me passando uma carraspana aqui. Eu sei lá as razões, mas aqui atrás, é aquela mesma, mas ali ela está mais, na fotografia aí, aqui está mais próximo, tá grande. está mais próximo, olha aí a foto dela. E o olhar acompanha a gente para todos os lados, mas muito severo. A menina de 7 anos é puxado aquele olhar. Já no Francisco não é tanto assim. Não, ele é sério também, mas sim, a gente não não vê o olho dele como vê o olho da Ele parece Jacinta. mais melancólico. É mais melancólico, cara. Ela talvez um pouco mais. Ela não, tá severíssima. Trancou a cara, assim, a carinha, mas até não viu. A mão assim, pega o chicote. A portuguesinha que está Mas Nossa Senhora já tinha mostrado o inferno para eles, né? Já. Imagina. Eles falam como é que ela ficou pálida, né? O inferno. O policial falando. E repreendia os adultos também, né? Só as outras Sim, crianças não, né? mas o olhar dela repreende idoso. Né? Olha bem, Francisco sentia-se atraído por uma vida de asceta e de contemplativo. Frequentemente desaparecia da vista das duas meninas, quer dizer, da Lúcia e da Jacinta. Mantinha-se em lugares ermos e ficava a pensar. Que estava a fazer durante tanto tempo? Perguntou-lhe Lúcia. Estava a pensar em Deus, que está tão triste por causa de muitos pecados. Se eu o consolar, Jesus está tão triste e eu quero confortá-lo com a oração e a penitência. Em outra ocasião dizia: gosto muito de Deus, mas ele está tão triste por causa de tantos pecados. Nós não devemos fazer nem mais pequeno pecado. Pecadinho. Em Portugal se usa mais. Dizia, né? No Mais português, pequeno. né? Seria pecado venial. Agora vem a Lúcia aqui que eu estava querendo. É o mais pequeno. Um dia em que Lúcia cedeu às instâncias das amiguinhas, a Lúcia tinha uns 1 ou 2 anos, né? Mais do que eles. As amiguinhas, para tomar parte em divertimentos próprios da idade, Francisco chamou-a de lado e disse-lhe, muito sério: então, tu voltas a essas brincadeiras depois de Nossa Senhora te ter aparecido? Aí Lúcia respondeu: mas me pediram tanto. Fica claro assim o modo de ser da irmã Lúcia, sabe? Ela cedeu. É. Ele cometeu um pecado. Ela cedia à pressão, aquilo que o Dr. Pio chamava muito de pressão do ambiente, né? O senhor rezou ontem na ladainha, na primeira estação, né? O medo instintivo de dizer não, de fazer o contrário do que pede. Ser diferente dos outros. É isso, rezamos ontem, né? É exatamente isso aí. Eles me pediram tanto. Continuar. E ela continuou brincando ou não? Quem? Ela continuou ou parou? Não. Ela foi.
Ah, Aí os depois dois que chama a... Ela não conta no livro, não. Ela deve ter parado. Eu achei a ficha muito interessante, né? É bom a gente ver que teve... Por que a pessoa ser visitada por uma graça realmente de conversão? São Paulo não foi de convertido, o que ele foi, né? Continua. Mas o Francisco, lógico e severo, lhe retorquiu: toda a gente sabe que Nossa Senhora te apareceu. Então, não deve estranhar que já não queiras brincar e não queiras bailar. E ele fala aqui o bailado português, não tem nada, Já que as danças, né? Diz que não ela tem é nada a ver mestre com do essa... bailado. E própria da idade É também. que ele está dizendo própria da idade, mas não era próprio daqueles que iam com a missão, iam morrer logo e tinham uma missão de reparação, de expiação. Olha, se for possível projetar depois uns 15 minutos, eu gostaria muito de que nós focalizássemos o que é esta espiritualidade de 2023. É importante. É importante. Continua. O doutor Plínio vai explicar. O senhor sabe, é aquele bailado português que se toca com as mãos, são aquelas figuras do bailado português. Isso é que ele está dizendo. Sapateado. As crianças aproveitavam as entradas e a saída das escolas para ir visitar Nosso Senhor. Provavelmente era uma capela, né, que tinha na escola. Estão 3 crianças passando longas horas perto do tabernáculo. Jacinto e Francisco, sobretudo, que tinham uma promessa da Virgem de os vir buscar em breve para o céu, se julgavam, portanto, dispensados das lições. Depois daqueles umas aulas, Eu né? vou embora rápido. Podia matar umas aulas, dá uma fugidinha ali, porque... eu Não acho que adianta tá. nada mesmo. Não vou ser cobrado por isso. A gente conhece criança que fugia para ir fumar, né? Escondido, ou ia para não sei o quê. Eles iam para frente do tabernáculo. É Eu isso. ia rezar, não fiz rezar. Jacinta dizia a Lúcia: já fizestes hoje muitos sacrifícios? Eu fiz muitos. Quer dizer, Jacinta, eu fiz muitos. Rezei também muitas jaculatórias. Gosto tanto de Nosso Senhor e de Nossa Senhora que nunca me canso de lhes dizer que os amo. Olha aqui, isso eu me lembro desse comentário que a irmã Lúcia colocou nas memórias. Está dito aqui. Quando eu lhes digo, quer dizer, a Nosso Senhor e Nossa Senhora, que eu os amo, parece que tem um lume, fogo, a chama, no peito, mas não me queima. A irmã Lúcia transcreveu esse trecho nas memórias e o Dr. Borelli aproveitou. Ela disse assim: Jacinta, post-mortem, né? Mas a Lúcia escreveu para post-mortem. Memórias que foi para os anos 70, 80, lembra? As memórias da irmã Lúcia. Bem, Jacinta me confidenciou que quando Nossa Senhora apareceu e abriu as mãos e que saíram os raios das mãos dela, aqueles raios vieram na minha direção e me penetraram e nunca mais a chama se apagou. Impressionante. Aí o Dr. Plínio Correia de Oliveira deduziu, acho que muito acertadamente, é isso, é que elas receberam o chamado segredo de Maria, que São Luís de Ouro de Montfort fala no tratado. Receberam o segredo. Por isso que a ficha é importante, porque essa união com Nossa Senhora, ela permite tudo, ela abre as portas para todo tipo de heroísmo. E o heroísmo de 2023 também. Vamos ver mais um pouquinho. Olhe, Lúcia, Nossa Senhora veio dizer que vem buscar o Francisco muito em breve para o céu. E a mim perguntou-me
se ainda queria converter mais pecadores. Quer dizer, aí eles vão levar a bola. E você? Você quer ficar para sofrer mais? Eu disse que sim. Então ela disse-me que eu iria para 2 hospitais, mas não era para me curar. Quer dizer, ela não seria curada. É nesse sentido. Você vai no hospital, depois vai para outro, mas você não vai ser curada porque você precisa sofrer. É isso. Não está fugindo da cura, não. É uma coisa. É para sofrer mais que Deus quer que eu vá para os 2 hospitais, e não para me curar. Sofrer por amor de Deus, pela conversão dos pecadores, em desagravo das ofensas cometidas ao Imaculado Coração de Maria. Que a gente reza no primeiro sábado, na devoção do primeiro sábado. Disse-me que tu não irias, que iria lá minha mãe e levar-me-ia depois, e que você ficaria sozinha. Aguentar o tranco a São Paulo é isso, ela começou isso. Aguentar o tranco, né? Tempos depois, Francisco disse para a Lúcia: estou muito mal. Falta-me pouco para ir para o céu. A Lúcia disse: então vê lá. Eu sou português, né? Vê lá. Não te esqueça de pedir muito pelos pecadores, pelo Santo Padre, por mim e pela Jacinta. Francisco disse: eu peço. Mas que essas coisas peças antes à Jacinta, que eu tenho medo de me esquecer. Quando vir nosso, quer dizer, quando nós essa coisa de criança é muito interessante. Olha, essas criancinhas aí que ficam jogando videogame, né, e consultando o celular, o bebê e tal, e indo aí pela... Não é isso? É. Agora vamos pegar um pouquinho do comentário aqui, porque eu queria pegar essa parte do Segredo de Maria. Mas, perdão, não veio um comentário aí? Não entendi. Agora, não. Até aqui era a ficha do Padre Demarque. O Dr. Pino estava lendo a ficha. Terminou de ler a ficha, ele ia passar aos comentários. Agora os comentários. Comentários. Tá claro. Essas fichas têm uma graça marcante, porque elas nos indicam uma porção de aspectos, grandes e pequenos, da obra de Nossa Senhora com essas 3 crianças. Nós devemos considerar, antes de tudo, o valor simbólico da obra de Nossa Senhora nas crianças. Enganam-se aqueles que imaginam que essa obra é apenas sobre as 3 crianças. É uma obra que transformou suavemente essas crianças de um momento para outro. Bem, de maneira que, com uma dessas crianças, Nossa Senhora disse até que estava aborrecida. É verdade, não sei se lembram, ela falou isso do Francisco, né? Aborrecida. E essa criança é do Francisco. Não, a Lúcia ouvia e falava com nós. Ouvia e falava. Isso. A Jacinta ouvia e via. E o Francisco só ouvia. Não, só via. Não. Só via. Só via. Ele só via, Francisco só via. É isso. Não, Só via. Ele via. Jacinta ouvia e via. E a Lúcia Tanto assim que eles comentavam com o Francisco depois. É para dizer que esse mundo que está metido no carnaval aí, e que nós que temos que agradecer a Nossa Senhora para não estar metido no carnaval também. Bom, aqui está. Nós temos aqui algo de parecido com o Segredo de Maria. Quer dizer, uma dessas ações profundas da graça na alma vai se sentindo e a alma vai se sentindo cada vez mais livre, mais desembaraçada para praticar o bem, e os defeitos que a tolhem e aprendem ao mal
vão se dissolvendo. E a pessoa cresce em amor de Deus, cresce em vontade de se dedicar. Um erro. E tudo isso se dá maravilhosamente dentro da alma. De maneira que a alma não trava grandes e metódicas batalhas de ascensão admirável ao céu. Vai explicar daqui a pouco. A virtude é a santidade daqueles que lutam de acordo com o sistema clássico de vida espiritual. Mas Nossa Senhora as muda de um momento para outro. Paulo, acho que vale a pena dar uma palavrinha sobre isso daqui, porque o que São Luís Guilhom de Montfort fala no tratado é isso, que as pessoas nessa via dele caminham rapidamente. Não é isso que ele fala? Isso. Se você fizer os exercícios. Como? Se fizer os exercícios, praticar os exercícios. Não, se torna. Tem isso. Acontece o seguinte, o exemplo que eu acho que foi clássico, não sei se o próprio Doutrino deu ou se o São Luís que trouxe no tratado, São Teresinha tratou de história, da escada com o elevador. Isso, muito bom. Os santos antigos, digamos, as grandes vocações, tomemos, por exemplo, os apóstolos, tomemos aqueles padres do deserto, aqueles anacoretas, eles como o quê? Para atingir a santidade, mesmo São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, tinha que subir uma escada, vai subindo, aquilo custa subir. E para uma pessoa que recebe essa graça do segredo de Maria, da verdadeira devoção a Nossa Senhora, porque tomou o elevador, ela vai atingir o mesmo ponto lá em cima, mas sem fazer força quase. Alguma força faz. Não, alguma força tem que fazer, claro. Mas a comparação, só para se ter uma ideia, favorece tanto que parece que a pessoa subiu de elevador, não sentiu o peso. Eu vi exatamente. Não sei se a metáfora de fato fica clara, mas Não, eu tenho isso aí. Porque essa via pequena é a via de Santa Teresinha do Menino Jesus especificamente. Então, qual é a diferença? É que o santo da grande via, ele praticava toda essa ascese para crescer no amor de Deus. E, na pequena via, o amor de Deus é dado no começo. E isso que ele faz com que ele faça todas as coisas. Santa Teresinha fez muito sacrifício. Não grandes, assim, até muito sacrifício. Muito sacrifício. Mas veja bem, o amor de Deus é dado na primeira. Passou primeiro no carro, já é. Então a diferença. Providência pode. Agora, eu mesmo, doutor Pinho, explicar isso para nós, é que também a natureza humana ficou muito mais fraca. Efetivamente. A nossa vontade é muito mais débil, né? Essa criançada, então, aí que está hoje em dia, que vontade elas têm? Força de vontade para vencer uma preguiça, vencer esse tal jejum de 40 dias, por exemplo, que o profeta Daniel fez. Daniel fez um jejum de 40 dias. Não tem como. Francisco também. Elias, profeta Elias caminhou, não sei, olha, ele foi parar na Síria. 40 dias e 40 noites. Então, veja bem, a meta é o amor de Deus. A natureza enfraqueceu efetivamente, inclusive. No livro Revolução e Contra-Revolução, o Dr. Pinho trata disso de passagem. E ele fala, a geração, o livro é escrito em 59. Então ele fala, a geração que se empolga com rock and roll, era na época, não é? Essa geração, ela se cansa e se eleva, quer dizer, fica nervosa, facilmente. Trepidante, elétrica. É uma debilidade. A graça da providência vem, então, para como é que fala? Suprir. A palavra correta vem para suprir essa misericórdia especial. Suprir. Tem sacrifício. Santa Teresinha fala, né, que algumas coisas que ela conta, né? Algumas coisas.
E a superiora dela tinha um gato, né? E qualquer religiosa que Alisasse o não gato. era ecologia ainda não, como é que Que chama? agradasse o gato, né? Tinha que tratar bem, senão era uma coisa, veja bem. E ela Ficava via bem que com aquilo ela, era um Eu ia ser absurdo. expulsa. Eu também ia ser expulsa. Como é que é? Eu ia ser expulsa. Ia ser expulso. Ia ser expulso do convento. E a outra, sim, Vai lá e fecha. Você vai lá e abre. É assim mesmo, a vida comporta isso. mas digamos assim, Mãe está e claro. filho. Está claro o assunto ou não? É que Santa Teresinha, agora veja bem, o que ela deu de meditação, de os livros dela, a história de uma alma, a gente vai ler. Nossa mãe, ela morreu com 24 anos de idade. Cabeça dela, o pensamento dela, a santidade dela. E ela fala, minha via é segura. Né? Meu caminho é no seu. Ela fala, minha via é segura. Ela sabia que estava abrindo uma nova via. Vou repetir, por causa da fragilidade extrema que o homem estava vivendo. Psicológica, psíquica, quase física dela. Né? No convento, né? Ela pôs esse problema que passou pela cabeça dela. Como pode ser no céu? A desigualdade é muito grande. Fala São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Luís de França. Uma alma, vamos imaginar, né? Uma pessoa comum. Como é que é? E essa desigualdade toda no céu, isso é compatível com a felicidade? E como é que ela respondeu? Ela pensou, ela meditou, ela respondeu com uma sabedoria. Ele disse, você pega uma jarra, enche d'água. Você pega um copo, enche d'água. Você pega até o dedão, né, de costurar, né, enche d'água. Enche até os bordos, os três. E me responda, qual está mais cheio? Qual estava mais cheio? Hein? Qual estava mais cheio? Qual está mais cheio? Todos estão cheios. Então está Todos respondido o estão cheios. assunto. Cada um no céu vai estar com os seus bordos voltados. Não tem como. Olha, isso, veja bem, isso é uma resposta que São Tomás podia depois pensar, sei lá. Uma freira com menos de 24 anos, morreu com 24 anos. Então, essa pequena via, veja bem, não é via da vagabundagem, não. É compensada. Pela graça. Compensada. Bom, vamos, mas vamos para frente, né? Tem mais. Conhece o tratado, acho que todos conhecem, né? Tratado da verdadeira dedução. E São Luís pergunta, assim, acho que mais de uma passagem. Quem compreenderá essa dedução? Quem a levará a seu termo? Ele lembra-se de uma gradação? E é isso. É isso. O segredo é essa união toda só. Eu queria reportar aqui a reunião do senhor Celso. Quando ele fez lá a pirâmide. A pirâmide são dois triângulos, né? Ligados. E ele, no alto da pirâmide, ele colocou alto, não, um pouco acima, né? Colocou Nossa Senhora. As almas estão ali. Por quê? Perdão. Quais são aqueles que estão naquele cume lá em cima? São os devotos de Nossa Senhora. São os devotos de Nossa Senhora. Não tem, olha, é real. É real, Bom, vamos ver se faz alguma coisa. E a pessoa cresce em amor de Deus, cresce em vontade de se dedicar. Tudo isso se dá maravilhosamente dentro da alma. Bom, eu vou reportar aqui. Todos nós aqui vimos isso aí nos terços públicos. Todos nós vimos. Chega uma pessoa que você não sabe de onde veio, você nunca viu na vida, ele chegava ali, via a imagem, via aquele pessoal rezando, imediatamente vinha com uma dedicação. É uma cristiana, está cristiana. Um chegou para mim e disse, ó, deixa eu pegar fone aí, está falhando tudo a chuva, você me dá aqui que eu vou levar para casa, amanhã eu te entrego ele pronto. Eu vi o homem a primeira vez na vida.
Então, o que o Topinho está falando é dedicação. O outro chegou com uma capa de chuva, entendeu? Que é bem boa, o que apareceu de dedicação. O que é isso? É fruto desse amor de Deus. Ninguém nem estava oferecendo nada para ninguém. O que nós estamos oferecendo? Oração e penitência. Oração e penitência. Aquela chuvarada fortíssima que descia, que a água descia, não tinha nem como fugir. E veja bem, por que nos dava força para aguentar? Eu fico pensando, pense bem, nós ficamos quase 2 meses rezando, debaixo de chuva. Como é que foi possível aguentar aquilo? A docinho da crise apareceu lá. Ali apareceu lá. Via gente de longe, Nova Uma hora de viagem para ver essa uma ilha de skate lá no sítio. O skate fiel. Olha, No skate todos os dias. Frederico. Aquilo ali é uma demonstração da graça de Deus. Verão das Neves, aquele senhor. Uma demonstração da graça de Deus. Para mim ainda é leve. Eu vivi na TFP 50 anos aí. Eu não sei se eu vi coisa semelhante tão continuada. Do público, Não. continuada assim, eu não vi não. Aqui me fazia lembrar, sabe o quê? O que a Escritura fala dos primeiros cristãos, todos se queriam bem, todos se tratavam como irmãos ali e tudo mais, né? Num negócio de sem se partilha. conhecerem, não? É ou não é? Conhecendo ali E outra coisa, me permita, é impressionante, entre nós ficou uma amizade profunda. É como se nós não conhecêssemos há 20 anos, 30 anos. Confiança de um em um. Por quê? Porque uns viram nos outros essa união. Eles não estão fazendo isso por si, para a glória de si mesmos, mas estão fazendo por amor a Deus. Então, nesse amor a Deus, aí sim nós nos entendemos. Porque é uma amizade, é um conhecimento desinteressado. Desinteressado, absolutamente desinteressado. Chega ali, porque é um modelo de santidade. Eu tenho que projetar uma foto. Quando você fala 2022, o que é isso? Não, é o ano. É o ano passado, esse ano. Eu também não Eu entendi. pensei que praia e 2022 quer dizer 2022. Nossa, Ah, 22, linguagem. 23, 24, 25. Passamos agora à segunda parte da conferência, as torres que a Igreja Católica ergueu durante séculos contra as heresias e o perfil que o católico no século XXI.